Seguinte, o presidente BAP do Flamengo está preocupado com o empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa da Leila Pereira ao Vasco da Gama. Os caras não conseguem esquecer o Vasco, né? E a maior joia do Vasco da Gama dos últimos tempos, o atacante Ryan, teve o seu salário revelado. E não tem como a gente não falar do volante Cauã Barros e sua importância no Vasco da Gama. Desde que o volante retornou ao Vasco, o Vasco não perdeu nenhuma partida. É algo surreal, né? Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir, é claro, pra você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 18.240 inscritos. Falta uma pessoa somente, então dá aquela moral. Agora vamos para as informações porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a joia do Vasco da Gama. Chuto a dizer que a maior joia do Vasco dos últimos tempos. Sobre o atacante Ryan, a ESPN Brasil trouxe uma atualização sobre o cria vascaíno. Vamos lá, joia do Vasco da Gama, Ryan, está na mira de europeus. Eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes, que o Ryan não vai ficar no Vasco da Gama para 2026. Até o final do ano o Vasco deve vender sim o Ryan para alguma equipe lá do futebol europeu, futebol árabe. Já falei pra vocês que os torcedores do Al Hilal são apaixonados no Ryan, é isso mesmo, né? Então vamos lá. A Fiorentina da Itália ofereceu ao Vasco da Gama 8 milhões de euros, recusado em dezembro de 2024, então no final do ano passado, onde o Ryan nem era destaque do Vasco, sequer jogava no time profissional. Porto de Portugal fez uma proposta oficial com condições rejeitadas e o valor não foi divulgado. Teve alguns valores um tempo atrás de mais ou menos uns 110 milhões de reais, o Vasco recusou prontamente essa proposta. O Betis da Espanha e o Aston Villa da Inglaterra estão sondando sem ofertas concretas, tá? Então vamos lá, tem dois clubes, um da Espanha que é o Betis e o Aston Villa da Premier League da Inglaterra, que estão monitorando a situação do atacante Ryan. Ainda não fizeram nenhuma proposta. O Vasco, nesse exato momento, colocou um valor pelo Ryan, 30 milhões de euros mais. Pode aceitar 20 milhões fixos, mais 5 milhões de euros em metas. Seu salário atual, o salário do Ryan foi revelado, né? O Ryan renovou nesses últimos tempos o contrato com o Vasco e teve o seu aumento, obviamente, né? O jogador vem se destacando com a camisa Cruz Maltina e com isso conseguiu esse aumento. O Ryan hoje ele recebe 350 mil reais por mês. É um salário, querendo ou não, bastante alto, né? Ainda mais para um moleque de 19 anos ganhando um salário desse. Mas é um jogador que tá merecendo. É um jogador que tá jogando muita bola, tá tendo muita importância no Vasco da Gama. Se o Pablo Verratti, nesses últimos tempos, esses últimos jogos, não ter feito nenhum gol, o Ryan tá fazendo por ele, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, mais que merecido, e fato é, o Ryan não deve ficar no Vasco da Gama para o ano que vem. Isso é um fato, com certeza absoluta. O Vasco até mesmo nem conta mais com o Ryan para a próxima temporada. Então, tomara que seja a última partida do Ryan com a camisa do Vasco, a final da Copa do Brasil, que aí vai ser coroado com tudo, né? Com a venda, maior venda da história do Vasco da Gama, com o título da Copa do Brasil com o Vasco. Pô, seria ali algo dos sonhos, né? Vamos ser sinceros. Cairia dinheiro da Copa do Brasil nos cofres do Vasco da Gama, que é muito dinheiro, né? Uma competição que paga muito bem, e cairia também dinheiro da venda do atacante Ryan, então que também vai ser muito dinheiro, principalmente. Bom, outro assunto, pessoal, cara, o presidente do Flamengo, né? Os flamenguistas, o Flamengo tá preocupado com o Vasco da Gama. Os caras não conseguem mais esquecer o Vasco de maneira nenhuma, né? Pra vocês verem, depois o cara fala assim, ó, a gente não tem mais rival, não. Peraí, né? Não tem rival? Olha aqui, eu vou colocar o áudio pra vocês, pessoal, do presidente do Flamengo, que ele falou sobre o empréstimo da empresa Crefisa, onde a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é dona, de 80 milhões de reais ao Vasco da Gama. Ele tá preocupado com o Vasco, né? O Flamengo cheio de problemas, né? Na justiça, com a CBF, com não sei o quê. E aí ele tá preocupado com o Vasco. É algo ali inacreditável, né? Deixa eu colocar o áudio pra vocês escutarem aqui do presidente do Flamengo, BAP, falando sobre o Vasco da Gama. Escutem aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. Gente,
A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma porção. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Então tá aí, o presidente do Flamengo preocupado com o Vasco da Gama, né? Vocês viram aí no áudio ele falando, né? Não tem ele falando a imagem dele, mas tá aí. O BAP, presidente do Flamengo, falando sobre esse empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, né? E sobre aquela situação que a gente já falou aqui no canal, né? De que a Crefisa, ela emprestou esse dinheiro de 80 milhões de reais ao Vasco com algumas garantias. E uma das garantias é o 10% da SAF do Vasco da Gama. Pra quem não sabe, esse negócio tá aqui, ó, do Globo Esporte Vasco, a matéria, o Vasco alterou os termos do empréstimo com a Crefisa, reduzindo a garantia da SAF de 20% para 10%. A mudança recomendada pela administradora judicial conjunta foi aceita pela instituição financeira. O valor do empréstimo de 80 milhões de reais e as demais condições permanecem inalterados, continuam a mesma coisa. Então tá aí, né, cara? Cara, é algo ali inacreditável. Os caras não conseguem esquecer o Vasco da Gama. Aí daqui a pouco vem aquele flamenguista com aquele mimimi. Ah, a gente não tem rival, o Flamengo é o maior de todos. Peraí, pô. Peraí, nem vocês acreditam nisso, pô. Nem vocês acreditam nisso, peraí. Então tá aí, presidente do Flamengo, em vez de estar preocupado com as suas coisas, com o seu clube lá, né, com o Flamengo, não, tá preocupado com o Vasco da Gama, tá preocupado, perdão que eu bati no microfone, tá preocupado com o empréstimo que a Crefisa fez ao Vasco da Gama. Então, é uma loucura, né? É uma loucura. Enfim, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da empresa Crefisa, ela respondeu o presidente, e aí tá aqui, ó, rapaz, o BAP virou o brinquedo preferido da presidente do Palmeiras. Tá aqui, ó, a Leila falou sobre o seguinte: o presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar, os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores. Quando a insinuação do presidente BAP sobre o boato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo, não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix. Até porque tem um caso ali, né, do BAP com a Sky, com a Netflix e tudo mais. Na época, a Sky queria comprar a Netflix, né? Enfim, uma situação ali que eu não tô muito por dentro. E, cara, é uma loucura, uma loucura. Os caras não conseguem esquecer o Vasco de maneira nenhuma. É algo inacreditável, né? Bom, outro assunto aqui, pessoal. Quero saber a sua opinião, na verdade, em relação a isso. Sobre essa situação aí do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, dos flamenguistas loucos com o Vasco da Gama. Os caras não meu irmão, esquece isso. Os caras nunca vão esquecer o Vasco da Gama. Sempre, né? Sempre vão estar cogitando o Vasco ali. Sempre vai estar o Vasco. A palavra Vasco da Gama sempre vai estar na boca do torcedor flamenguista, do presidente, do diretor, seja o que for. Enfim, um outro assunto, pessoal, pra gente poder falar sobre o Cauã Barros, né? Que volante. E que acerto do diretor do Vasco da Gama, Admar Lopes, mais um acerto dele nessa temporada, que foi o retorno do Cauã Barros antes do final do empréstimo dele ao América Mineiro. Para quem não sabe, o Cauã Barros ele foi emprestado ao América Mineiro para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2025. Até o final do ano ele tinha contrato e aí depois ele ia retornar ao Vasco. O que aconteceu? O Barros ele retornou ao Vasco
antecipadamente, por conta do Admar Lopes, que fez um negócio, e desde que o Cauã Barros voltou ao Vasco, ele tá sendo titular absoluto hoje, é incontestável, o Cauã Barros é titular absoluto do Vasco da Gama, ele tá invicto, o Barros de titular, o Vasco não perde, fato é isso, 8 jogos que o Cauã Barros tem de titular no Vasco, 8 jogos do Vasco sem derrota. Que jogador, né? O único jogo que o Cauã Barros não jogou foi contra o Palmeiras e foi o jogo que o Vasco perdeu. Então, cara, é um baita jogador, né? É um baita jogador. É um jogador que tá se destacando nessa temporada de 2025 com o Vasco da Gama, tá tendo sua importância, fez uma partidaça contra o Botafogo no jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil e vem fazendo baitas partidas, né, com a camisa do Vasco nesses últimos jogos. Meu irmão, é um baita jogador e um baita acerto, né, da diretoria do Vasco em conseguir trazer o Cauã Barros antecipadamente do seu final do contrato com o América Mineiro. E aí tá aqui, né, essa situação do Cauã Barros com o América, essa aqui, ó, o América ele descumpriu o contrato e o Admar Lopes, diretor do Vasco, convenceu os mineiros a não cobrarem multa por volta de Barros. Então pra você ver, o Admar Lopes, além dele conseguir antecipadamente o retorno do Cauã Barros, ele conseguiu antecipadamente o retorno do jogador sem o Vasco pagar nada, né? Porque tinha uma multa ali no contrato. Só que o América tava devendo ali, descumpriu um fato no contrato e o Admar Lopes descobriu. Então, cara, pra você ver, foi 2 acertos, né? Tanto do Pedrinho em contratar o Admar Lopes, um baita diretor, fez uma excelente janela com poucos recursos. Eu espero que ele faça uma excelente janela em 2026, onde ele vai ter recursos, querendo ou não, né? Se Deus quiser, a gente vai ser campeão de uma Copa do Brasil. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vender o Ryan por milhões de reais. E a gente vai ter dinheiro nos cofres para poder contratar excelentes jogadores, né? E tendo um diretor com capacidade igual o Admar Lopes, com certeza absoluta, tem tudo para dar certo, né? Enfim, falamos sobre Cauã Barros, falamos sobre Leila Pereira, falamos sobre situação do presidente do Flamengo que tá preocupado com o Vasco da Gama, falamos sobre a situação do cria do Vasco da Gama, Ryan, que é o destaque do Vasco nessa temporada de 2025, sem dúvidas nenhuma, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, você clicar aí ó, no botão de se inscrever, tá? Cara, ajuda demais, de verdade mesmo. Quem quiser virar membro do canal também, a partir de R$2 você consegue virar membro, né? Ajuda demais no nosso conteúdo, o seu like, clica no botão de hypar, telefone na tela vertical, você arrasta pro lado, você consegue ali ver ali comentários e depois hypar. Você clica nesse botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã, ou hoje mesmo, hoje tem Fluminense contra Mirassol, Mirassol contra Fluminense. Caso o Fluminense perca, vocês já sabem que tem aquele vídeo de reações aqui, zoando nossos rivais. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e vitória Vascão!